Alunas, prezados amigos do YouTube, alunos e alunas da Faculdade Senec de Direito, Unai, Minas Gerais. Nós estamos aqui na aula de hoje para falarmos da classificação dos títulos de crédito. E na primeira aula, no nosso primeiro encontro, nós falamos dos conceitos de título de crédito, falamos das características e os princípios. É importante que os senhores saibam que a nossa matéria é extremamente importante porque crédito significa a própria economia. Sem economia, sem o crédito, não há se falar em economia. Tanto verdade é, um livro que até indico aos senhores, um best-seller, Sapiens, a história da humanidade. E esse livro, em várias passagens, nós temos ali pontos sobre direito empresarial, como a origem da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e também a origem do crédito. O crédito, então, é o pulo do gato do empreendedorismo. Para os senhores terem uma ideia, o professor Yuval Harari, ele, nesse livro Sapiens, a história da humanidade, especifica muito bem que ele é peça fundamental no dilema do empreendedorismo. Antigamente tínhamos economias congeladas, tínhamos problemas em relação a crédito, tínhamos dificuldades em empreender. E para empreender é necessário o crédito. Por isso que essa matéria é muito ligada ao direito empresarial. Nós estudamos o direito cambiário dentro da matéria empresarial. Bom, a formação do círculo mágico econômico tem a ver com a história do crédito. A confiança no futuro é o que gira a roda da economia. E nós conceituamos o título de crédito como um documento que vai ali representar o crédito. E o que é o crédito? Se eu fosse resumir, eu resumiria em duas palavras: boa-fé e prazo. Prazo e boa-fé. Então essa confiança, de receber, de representar bens imaginários, bens que não existem hoje, por bens futuros, com um tipo especial de dinheiro, que é chamado crédito, você constrói o presente à custa do futuro. E aí, dentro dessa gama de conceitos e características, nós temos as classificações desses títulos. E aí, a primeira delas é a classificação quanto à forma de transferência, justamente porque o título nasce para circular. Essa circulação do título é que faz valer justamente a sua essencialidade de crédito, essencialidade creditícia. Nós temos três, então, pontos a serem estudados sobre a transferência: títulos ao portador, títulos nominais e títulos nominativos. Título ao portador é aquele título que quem porta, independentemente do nome declarado no título, exerce o direito nele mencionado. Então, o título ao portador é o título pelo qual o nome do credor não é declarado no documento. Título nominal, ao contrário, o nome do beneficiário, do credor, é aposto no título de crédito. Títulos nominativos, uma expressão que veio assambarcada pelo Código Civil, nada mais é do que um título nominal qualificado. Como assim, professor? Um título que consta-se o nome do credor no seu documento e, além disso, esse nome do credor ele é pré-registrado nos anais ali, nos registros do emitente. Então nós temos, por exemplo, as debêntures. O nome do credor da debênture é registrado na própria sociedade anônima. Debênture é uma forma de título, também conceituado como título de crédito, em que o próprio debenturista, o credor, ele tem direitos contra a sociedade anônima. A sociedade anônima, para se autofinanciar, ela emite esses títulos. E aí nós temos um exemplo típico de títulos nominativos, porque além de constar desses documentos do título o nome do credor, esse credor também é pré-cadastrado na própria sociedade anônima. Então aí nós temos a classificação quanto à forma de circulação: título ao portador, nominal e nominativo. Além dessa classificação, nós temos o grupo de classificação quanto ao modelo. O modelo nós temos títulos livres e títulos vinculados. Títulos de forma de modelo livre são aqueles que não há uma formatação, um layout pré-definido por lei ou por atos normativos.
Então, o exemplo típico de títulos quanto ao modelo, né, livre, é a nota promissória. Nós temos notas promissórias que são feitas em uma página de caderno, as famosas notinhas das lojas, e nós temos também a possibilidade de fazermos o modelo de nota promissória, que seja aquele que é comprado em papelaria, tem lá todo um formato mais bonito, mas isso não é uma exigência legal. Desde que esse documento tenha todos os requisitos da nota promissória, ele terá validade, terá eficácia jurídica. Bom, pessoal, e os títulos vinculados, de forma vinculada, de modelo vinculado, são aqueles títulos em que a lei ou atos normativos, por exemplo, do Banco Central, exigem que esse título seja emitido, seja confeccionado com base em regramentos. Você tem ali layouts para se definir esse título. Exemplo básico, o cheque. Nós não temos cheque emitidos com base em uma folha de caderno. Nós temos cheques que são confeccionados por uma instituição financeira, atendendo a normas do Banco Central. Então, observe que o talonário ele é um documento que respeita regramentos, porque o cheque é um título de modelo vinculado. E também podemos conceituar antigamente a própria duplicata mercantil, na resolução 102 do Banco Central, edita, né, uma norma colocando até o tamanho, né, desse título. Antigamente ele era assim. Claro que com os usos e costumes nós acabamos ali deixando um pouco de lado. Isso no direito empresarial existe bastante, né, usos e costumes que acabam a derrogar ou trazer uma nova interpretação ao próprio direito empresarial, mesmo se tratando de normas cogentes em algumas das vezes. Então, o título vinculado é aquele que vem o layout, o modelo fixado por lei ou atos normativos. O exemplo típico é o cheque. Bom, quanto à estrutura do título, nós temos títulos que são ordens de pagamento, que aí você percebe 3 figuras jurídicas nessas espécies de título de crédito. Nós temos o emitente, temos o sacado e temos justamente o beneficiário tomador. Então percebam 3 figuras jurídicas nas ordens de pagamento. Exemplo típico, a letra de câmbio, um título muito antigo, que serve de exemplo para que a gente possa explicar toda essa gama de títulos de crédito. Oportunamente falaremos sobre ele. E nós temos aqueles títulos, certo, que se constituem enquanto estrutura como promessa de pagamento. Tá? Então, promessa de pagamento, nós temos 2 figuras jurídicas, o emitente e o beneficiário ou credor. Emitente devedor, beneficiário devedor. Então, essa classificação acaba sendo importante para a gente entender como é que funciona uma nota promissória, uma promessa de pagamento simples entre 2 pessoas, 2 figuras jurídicas. Tá? Ordem de pagamento, então, voltando lá na classificação enquanto a estrutura, ordem de pagamento, nós temos o exemplo letra de câmbio, o exemplo o próprio cheque. Tá? Você tem 3 figuras jurídicas, porque o emitente emite o cheque, ele é correntista do banco. Para quê? Para que o banco sacado, né, efetue o pagamento para quem? Para o terceiro beneficiário, aquele que recebeu o cheque, que vai até o banco fazer o depósito ou sacar a quantia, fazer o desconto desse cheque. Então percebam 3 figuras jurídicas numa estrutura como o cheque. Então nós temos que trabalhar com essas classificações para bem entendermos quando formos trabalhar com os títulos em espécie, como é que eles funcionam, como é que eles são determinados. Tá? E a última forma que compensa a gente falar são aquelas classificações em relação às hipóteses de emissão do título. Existem títulos de crédito que a lei ela coloca como hipóteses, como quadros obrigatórios ali, campos e limites obrigatórios de sua emissão, hipóteses legais de origem desse título de crédito. Tá? Então percebam que nós temos esses títulos que têm essas hipóteses que a lei vai dizer, olha, esse título vai ser emitido só nessa hipótese, ou nessa outra hipótese. Então a lei traz essas situações em que os documentos serão emitidos. E tem outros títulos chamados também tipicamente de cambiais, aqueles títulos que não possuem nada vinculado à sua emissão. Eles podem ser emitidos para pagamento de roupas que você comprou, de materiais escolares, materiais de construção, podem ser emitidos
para fins de pagamento de um serviço, para fins de compra de uma cota societária ou uma participação societária em uma empresa, pode ser utilizado para várias e várias finalidades que não são delimitadas em lei. Então você tem nessa última classificação em relação às hipóteses de emissão. Alguns títulos têm hipóteses vinculadas por lei. O exemplo clássico é a duplicata mercantil, que ela pode ser emitida em duas hipóteses, ou seja, compra e venda mercantil, fornecimento de bens, ou serviços, prestação de serviços, a duplicata de serviços. Então percebam a origem, a causa, a causalidade que é vinculada ali à emissão de uma duplicata. E por outro lado, você tem aqueles títulos que não existem, não possuem essa vinculação, cheque, nota promissória, letra de câmbio, não possuem essa vinculação, essa origem, essa hipótese de emissão prevista em lei. Então isso é importante para que a gente possa saber como é que funciona esses títulos quando formos ali estudar nas suas espécies. Então esses 4 módulos, certo, servem para a gente entender como é que é a classificação dos títulos de crédito. Não esqueçam de rever temas, princípios, rever sempre conceitos, para que a gente possa avançar e avançar bem na estrutura das espécies do título de crédito. Eu vou começar falando de nota promissória, tá bom? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.